Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em uma das passagens mais intensas do livro de Jó. Sabe, em meio a todo aquele lamento e sofrimento, surge uma voz, a voz de um jovem chamado Eliú. E no capítulo 35, ele traz um argumento que, olha, balança as estruturas na nossa compreensão sobre a relação entre nós e Deus. Vamos juntos desvendar essa perspectiva tão provocadora? Prestem bem atenção a essa pergunta. É ela que coloca fogo em todo o discurso de Eliú. Ele diz que é isso que Jó está pensando, e com essa frase ele toca numa ferida que existe no coração de muita gente. Afinal, para que ser bom? Qual é a vantagem de andar na retidão se a gente vê que o sofrimento vem para todo mundo? É uma questão que, convenhamos, nunca perde a força, não é mesmo? E é aqui que o debate se aprofunda. Com essa pergunta no ar, Eliú se prepara para desmontar o que ele considera uma queixa totalmente equivocada de Jó. Para Eliú, o lamento de Jó não é só dor, não. É um desafio perigoso à justiça de Deus. E agora, vamos acompanhar o raciocínio dele passo a passo para entender aonde ele quer chegar. E aqui Eliú começa com uma ideia que dá um nó na nossa cabeça. Ele nos força a pensar, será que o que a gente faz aqui, o bem e o mal, será que isso realmente alcança o trono de Deus? A nossa moralidade aqui no nosso dia a dia, ela faz alguma diferença para quem é o Criador de todas as coisas? A resposta de Eliú é pura poesia, mas uma poesia firme. Ele nos convida a fazer um exercício simples, mas profundo. Olhe para cima. Veja os céus, as nuvens, a distância é enorme, certo? Pois é, essa distância não é só física, é uma metáfora para dizer Deus é transcendente, ele está muito acima, e na visão de Eliú, ele é inatingível pelas nossas pequenas ações. E aí, o argumento fica ainda mais radical, por assim dizer. Eliú diz que nem o nosso pior pecado, nem a nossa maior bondade muda quem Deus é. Pense bem. Deus não fica mais fraco se a gente erra, e ele também não fica mais rico se a gente acerta. Na lógica dele, Deus é completo em si mesmo. Ele não depende de nós para nada. Mas então fica a pergunta: se nossas ações não mudam nada em Deus, elas não valem de nada? Eliú diria calma lá. A resposta dele é surpreendente. Ele vai virar o jogo e mostrar que, se a moralidade não é primariamente para Deus, então ela é totalmente sobre nós. E aqui, meus amados, está o coração do argumento dele. É o ponto crucial. As consequências do que a gente faz são sentidas aqui, na terra, entre nós. A sua maldade, ela não fere a Deus lá no céu, ela fere o seu irmão aqui do lado. A sua justiça não enriquece a Deus, mas ela abençoa a vida de quem está perto de você. O palco da moralidade para Eliú é o nosso relacionamento uns com os outros. A gente podia até chamar essa ideia de justiça horizontal. Sabe, a moralidade não é tanto uma escada que a gente sobe para chegar em Deus, mas uma teia que conecta todos nós. É uma visão poderosa que coloca a responsabilidade toda nas nossas costas, aqui e agora. Percebem o peso disso? A responsabilidade é nossa. É aqui, entre nós, que a nossa fé se prova em obras. Ok, mas essa lógica toda levanta uma outra questão, uma questão difícil. E o silêncio de Deus? Se a maldade acontece aqui entre nós, por que às vezes parece que Deus não faz nada quando a gente clama? Porque a oração parece bater no teto e voltar? Essa é talvez uma das questões mais duras da nossa caminhada. E Eliú, acreditem, vai tocar nesse ponto. Vejam o diagnóstico que ele faz. É quase cirúrgico. Primeiro, sim, as pessoas gritam por causa da dor. O problema, segundo Eliú, está no passo 2. Elas buscam o alívio da dor, mas não buscam o Criador. O grito é de desespero, não de fé sincera. E por causa disso, vem o terceiro passo. O resultado é o silêncio. O apelo é visto como vazio. A raiz do problema para Eliú não está em Deus, está no nosso coração. É a arrogância. É aquele grito que não é um pedido humilde, mas uma exigência. É quando a gente não busca a face de Deus, mas cobra uma solução. E segundo essa lógica, Deus não responde à soberba. Para esse tipo de barulho, o céu fica em silêncio. E depois de construir todo esse castelo lógico com cada peça no seu lugar, Eliú se vira. Ele aponta o dedo. E o alvo, claro, é Jó. A teoria agora vira acusação e o tom fica pesado, irmãos.
O argumento que era geral agora se torna pessoal e implacável. É uma acusação duríssima. Para Eliú, toda a angústia de Jó, todo aquele lamento profundo que a gente lê, não passa de palavras vãs, palavras vazias. Ele não está vendo um servo de Deus sofrendo. Ele vê um ignorante falando o que não sabe, multiplicando palavras sem conhecimento. A dor de Jó, na visão dele, se tornou apenas barulho. E isso nos deixa com uma reflexão, meus irmãos. Uma reflexão para a vida. A lógica de Eliú, embora pareça impecável, ela serve de resposta para uma dor real, uma dor que rasga a alma? Ou será que essa sabedoria teológica, tão bem construída, falha exatamente onde a gente mais precisa dela? Diante de um irmão que sofre, o que vale mais? Um argumento correto ou um abraço silencioso? Fica a reflexão para cada um de nós.